Antes que eu fale para vocês o que faz um espírito maligno entrar numa pessoa, eu queria ler aqui no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 43. Jesus que disse essas palavras: E quando o espírito imundo tem saído de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. E então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. Essa casa aqui é o ser humano. E voltando, acha desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são o último atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. O Senhor Jesus Cristo estava falando o que acontece quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa. Ele expulsa todos os espíritos malignos que tem lá de dentro de uma pessoa, seja um ou seja muitos. E o Espírito Santo faz uma limpeza dentro de nós. Mas aqueles espíritos malignos que saem da pessoa, eles andam por lugares áridos e ficam procurando um lugar para habitar. Quando eles voltam e veem que a casa está vazia, ou seja, sem o Espírito Santo, eles entram novamente na pessoa. E após entrar na pessoa, eles usam uma técnica. Eles levam 7 espíritos piores do que ele. Para quê? Para aprisionar aquela pessoa. E aí a gente leu aqui que o último estado deste homem se torna pior do que os primeiros. Ou seja, a pessoa começa a praticar coisas piores do que praticava antes, com um espírito maligno só. Mas quando ele volta trazendo 7, aquela pessoa ela fica pior do que estava antes. Bom, e o que faz o espírito maligno entrar na vida de uma pessoa? Bom, tem uma passagem aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 14, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, que era o rei, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Esse da parte do Senhor era uma permissão de Deus para que o espírito mau ele perturbasse a vida de Saul. Nós conhecemos a história que Davi tocava a harpa e aquele espírito maligno saía e deixava Saul em paz. Bom, a gente vê no contexto desse texto que nós lemos aqui, a gente vai ver que Saul era um rei muito desobediente. Samuel falou para ele esperar em tal lugar que ele iria sacrificar, ia fazer um sacrifício ao Senhor. Saul, ele não esperou o profeta chegar e oferecer o sacrifício, ou seja, ele desobedeceu as palavras do profeta, assim desobedecendo a Deus. E também outra feita, Deus ele mandou o rei Saul ir para uma guerra e destruir todos os seus inimigos, mas ele não fez daquele jeito que Deus mandou. Então, a desobediência de Saul, ela acabava dando uma brecha para o espírito maligno entrar. Porque o espírito de Deus, ele se afasta de uma pessoa que é desobediente às palavras do Senhor. Então, por esses motivos, o espírito maligno, ele tem acesso a entrar na vida de uma pessoa. Todas as vezes que uma pessoa se afasta de Deus, ela deixa uma porta aberta para que os espíritos malignos entrem nela. Então, eles entram de diversas formas, através do adultério, da pornografia, através do engano. Então, tudo que nos afasta de Deus e afasta o Espírito Santo de Deus de nós, acaba dando uma brecha para que espíritos malignos entrem. E os espíritos malignos eles só conseguem entrar numa pessoa quando o Espírito Santo se retira. Aí às vezes a pessoa fala, mas aquela pessoa lá é sempre usada pelo adversário. Não é bem assim. Porque muitas pessoas estão fazendo coisas erradas, mas não quer dizer que elas estão afastadas de Deus. Às vezes elas falam algo que não deve, às vezes elas cometem alguns erros, mas isso não quer dizer que ela está afastada de Deus. Às vezes é um erro da própria pessoa, né? Mas ela continua sendo de Deus. O que nós estamos falando aqui é quando a pessoa se afasta mesmo de Deus e o Espírito Santo sai dela.
Aí o espírito maligno entra. É diferente de uma pessoa que, um exemplo, ela sem querer, ela te fez algo que deixou você triste. Não quer dizer que o espírito maligno está atuando ali na vida da pessoa. Ela fez ali naquele momento por falta de vigilância. Mas não quer dizer que o espírito maligno está possuindo ela. Porque quando um espírito maligno ele possui uma pessoa, a Bíblia diz que o estado dela fica pior do que o anterior. Então, a desobediência, o pecado, ele abre uma porta muito grande para que espíritos malignos entrem nas pessoas. E para que essa porta seja fechada, a pessoa tem que ter uma aliança com Deus, e aí o Espírito Santo começa a habitar na pessoa, impedindo que os espíritos malignos entrem.